Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta quinta-feira, dia 2 de junho. O governo do Rio Grande do Sul emitiu nesta quarta-feira novos avisos a todas as 21 regiões Covid do Sistema 3As de monitoramento, que é responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Esta é a terceira semana consecutiva em que isso ocorre, depois de 9 semanas sem avisos ou alertas. Segundo o governo do estado, o rápido aumento de casos e internações pela doença, além de outras enfermidades, foi a motivação da medida. O aumento de casos de Covid-19 ocasionou elevação no número de internados em leitos clínicos entre suspeitos e confirmados de 341 em 9 de maio para 737 em 31 de maio, ou seja, mais que duplicando em 3 semanas. Segundo o governo do estado, a variação de confirmados e suspeitos em UTI no mesmo período, de 9 a 31 de maio, passou de 134 para 215, o que significa um aumento de 60%. O contágio acelerado também já traz reflexos ao número de óbitos causados pela doença. No início de maio, a média móvel de óbitos diários no Rio Grande do Sul era 4. Na última semana deste mês, a média móvel diária subiu para 8. O governo do estado reforça a importância da vacinação e do uso de máscaras. Moradores do bairro Jardim Aparecida, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, trancaram uma rua e atearam fogo em uma casa na noite desta quarta-feira. O ato foi um protesto pela morte de uma criança ocorrida na terça. A residência que foi incendiada seria do padrasto da menina. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A criança foi levada pelo padrasto até uma unidade básica de saúde, mas já estava sem vida. Os profissionais de saúde perceberam diversos hematomas no corpo da criança. A Brigada Militar foi acionada pela unidade de saúde. Mãe e padrasto foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foram ouvidos. Por não ser possível determinar quando ocorreram as lesões, acabaram liberados. Eles afirmaram que a menina tinha histórico de convulsões e que os hematomas seriam consequência de brincadeiras. Afirmaram ainda que a pequena teria sofrido uma fratura no braço durante uma queda de bicicleta. O corpo da criança foi encaminhado para a realização de exame de necrópsia. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. A partir do laudo pericial, a Polícia Civil deve avançar na investigação para saber se houve realmente agressão contra a criança. A Polícia Civil Gaúcha realiza nesta quinta-feira uma operação contra suspeitos de roubarem carros de luxo e dinheiro de um médico de Porto Alegre. A ação desta quinta tem como objetivo a busca de provas e a identificação do terceiro suspeito de participação no crime. Outros 2 já haviam sido presos no interior paulista assaltando um hotel. Ao todo estão sendo cumpridos hoje 2 mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão em São Paulo. Até o fechamento desta edição do Meio-Dia, não havia informações sobre presos. O crime ocorreu no fim de abril. 3 paulistas obtiveram informações privilegiadas sobre o patrimônio de um médico da capital. Depois, fizeram ele refém no estacionamento do aeroporto Salgado Filho, onde roubaram seu Porsche avaliado em R$730 mil. Em seguida, os suspeitos teriam ido junto com o médico até a casa dele, localizada no bairro Chácara das Pedras, para roubar outro carro, um Volvo avaliado em R$280 mil e mais R$700 mil em joias, além de um relógio Rolex. Porém, a polícia foi acionada após a saída suspeita do aeroporto gerar um alerta. Em função disso, os criminosos acabaram por fugir. Eles abandonaram o Porsche e deixaram o outro veículo em um local específico para os receptadores. A polícia descobriu os 2 carros, identificou 2 dos 3 suspeitos por meio de digitais e obteve ordens judiciais de prisão e busca. Os suspeitos já possuem antecedentes pela prática de roubos majorados e porte ilegal de armas de fogo. O PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, o avanço foi de 1,7%. Ao todo, o PIB chegou a 2 trilhões e 249 bilhões de reais. Este é o terceiro resultado positivo
depois do recuo de 0,2% no segundo trimestre de 2021. O IBGE destacou que, com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, registrado no primeiro trimestre de 2014. O nível está próximo do registrado no primeiro trimestre de 2015. A aceleração foi impulsionada pelo setor de serviços, com alta de 1%. Este setor foi o mais impactado pela pandemia e tem o maior peso na economia. Além disso, os serviços ainda têm encontrado espaço para recuperar o nível de atividade pré-Covid, apesar dos impactos da inflação e dos juros altos. Nos outros setores, houve queda de 0,9% na agropecuária e 0,1% na indústria. No que diz respeito às despesas, o consumo das famílias cresceu 0,7% e o do governo subiu 0,1%. Já os investimentos tiveram queda de 3,5%. A massa de ar polar segue atuando com força no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Em algumas regiões, o tempo fica instável. O dia começou bastante gelado no estado. Mesmo assim, o sol apareceu em algumas áreas. Já na região norte, região metropolitana, serra e litoral norte, a nebulosidade predomina e há possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, a atuação de uma área de alta pressão deixa o tempo firme em todas as regiões, com sol entre nuvens. As temperaturas ainda não variam muito ao longo do dia. A tendência é que no sábado à tarde, as chuvas retornem a partir de áreas da fronteira oeste. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.